Olá pessoal, vamos construir o gráfico dessa função do segundo grau. Outro exemplo sobre funções de segundo grau. Primeiro vamos identificar os coeficientes. Então, coeficiente A, 4, acompanha x2, ou Q2. B, menos 40. E C, 2000. Segundo, calcular as raízes. As raízes são calculadas através da fórmula de Bhaskara. Então, menos B, mais menos raiz quadrada de B2 menos 4AC sobre 2A. Então, substituindo os coeficientes, que temos menos B menos 40, mais menos B2 menos 40 ao quadrado, entre parênteses, porque é o valor menos 40 ao quadrado, e menos 4, que multiplica o A, que é 4, e que multiplica o C, que é 2000. Então, fica 2 vezes o A, que é 4. Então, nós temos mais 40, menos com menos mais menos a raiz. B2, menos 40 ao quadrado, mais 1.600. E aqui vamos ter 1, 2, 3 zeros. 4, 16 vezes 2, 32. 32.000. Sobre 8. Então, pessoal, por aqui já podemos ver que essa subtração vai nos dar um resultado negativo. E quando o resultado é negativo, não existe raiz quadrada para valores negativos. Então, não temos raízes no campo dos reais. Isso significa que esse gráfico não interceptará o eixo do x. Então, sem raízes, não temos raízes reais. Então, não há raízes reais. Então, a parábola não intercepta o eixo das abscissas, o eixo do x. Terceiro, o intercepto no eixo dos y. No eixo dos y, o eixo das ordenadas. Quando ele intercepta o eixo das ordenadas, a abscissa é zero, a quantidade é zero, ou x igual a zero. Substituindo aqui, então, o custo para uma quantidade é zero, 4 vezes zero, menos 40 vezes zero, mais 2000, é o próprio C. Então, nesse caso, o custo é igual a 2000 para a quantidade zero. E quarto, o vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a, ou seja, menos b menos 40 sobre 2 vezes 4. Fica 40 positivo dividido por 8, 5. E o y do vértice é substituir esse valor do x lá na função custo, que é o custo em função da quantidade. Então, custo de 5. Então, vamos ter
4 vezes 5 ao quadrado, menos 40 vezes 5, mais 2.000. Isso aqui dá 25 vezes 4, 100. Menos 40 vezes 5, 200. Mais 2.000. Então, 100 menos 200, menos 100, mais 2.000, 1.900. Então, com esses pontos, nós já podemos construir o gráfico. Custo em função da quantidade, que é zero, as origens. Raízes não temos, as raízes nós já tínhamos visto aqui. Que como não há raízes reais, não há interceptação do gráfico da parábola no eixo do x. Mas nós temos o vértice. Quando x é 5, o y é 1.900, o custo é 1.900. Então aqui é o vértice. E outro ponto, nós temos o intercepto no eixo do x, aliás no eixo dos y, é quando o x é zero, ou a quantidade é zero, então ele vai interceptar em 2.000. Então este é o intercepto. Então o nosso gráfico, ele tem essa formação. Esse é o gráfico. Aqui nós temos a quantidade em que o custo é mínimo. Então, para uma quantidade de 5, nós temos um mínimo, que é de 1.900, um custo menor possível. Para uma quantidade zero, custo 2.000, é o custo fixo. Então, pessoal, qualquer dúvida, coloquem lá no AVA, lá no fórum, prova 2, eu estarei à espera. Obrigado.